saudar nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. O Shalom Lahema, paz e prosperidade. Nós, aqui, Papo de Teólogo, nós estamos falando sobre a série Dons Espirituais. E você se inscreva no canal, dá o teu certinho ali e também compartilha com seus amigos. Nós, nessa série Dons Espirituais, nós estamos no segundo bloco, ou segundo grupo. Já falamos no primeiro grupo, primeiro bloco, os dons de poder. Dom de poder, fé, operação de maravilhas e os dons de curar. Nesse segundo grupo, ou segundo bloco, nós estamos estudando dons de revelação. Dons de revelação, nós temos 3 dons, que são o dom palavra da sabedoria, o segundo, palavra do conhecimento, e o terceiro, que é dom de discernimento de espíritos. Neste dom que nós vamos estar estudando hoje, dom, palavra do conhecimento. Os dons foi dado à igreja para a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, para revestir, para dar poder à igreja a cumprir a sua missão na terra. A igreja, Jesus subiu aos céus e enviou este revestimento, esta promessa do Espírito Santo, que nós vimos quando estudamos pneumatiologia. Na pneumatiologia nós estudamos a respeito de todas as manifestações do Espírito Santo. Estaremos falando do dom palavra do conhecimento. E neste dom nós vimos que algo, o que os dons, falando dos dons, ele é de fora para dentro. Fruto do Espírito é de dentro para fora. É o resultado de tudo aquilo que Deus faz no ser humano, mudando de caráter, de comportamento, de tudo isso nós vimos no fruto do Espírito. Muitas pessoas que têm dons espirituais, nós vimos que essas pessoas não, muitas vezes, pelas obras que eles fazem, por aquilo que eles vivem, não dá salvação. Os dons espirituais não dá salvação. O que dá salvação ao homem, ao ser humano, é fruto do Espírito. Nós vimos que estes dons é para capacitar, para revestir a igreja naquilo que ela tem as suas deficiências, e para o consolo da igreja, para exortar a igreja, para exaltar a igreja, os dons espirituais. Nós vimos aqui também que os dons, aqui o dom, palavra do conhecimento, ela é algo que às vezes nós vimos pessoas comentarem e dizer, eu tenho dom de, o fulano, o Beltrano tem dom de revelação, uma determinada pessoa tem o dom de revelação. Na realidade, os dons de revelação são 3. E no caso, palavra do conhecimento ou palavra de ciência, nós vimos que este dom é algo que não é na onisciência de Deus. É algo que estava... não tínhamos essa informação foi dada àquele que tem o dom. No caso de uma informação ou um conhecimento sobre pessoas ou de fatos que irão que vão acontecer, então nós vimos o dom do conhecimento, é revelado através do dom do conhecimento, palavra do conhecimento. Nós vimos aqui no passado homens que tiveram experiência e escreveram há tempos atrás, que temos 2 pessoas que é a maior autoridade sobre dons espirituais, que é Donald G. e Estevão Ângelo de Souza,
que nós vimos que nos expressa e nos mostra, e que nós temos uma clareza, abre o horizonte sobre o conhecimento destes dons espirituais, que é tão maravilhoso, que a igreja, as igrejas pentecostais, elas acreditam e crê nestas manifestações dos dons espirituais. Então a igreja pentecostal, ela está firmada nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo. Os dons, como já falei em alguns assuntos anteriores, dons é diferente de talento. Nós saber que dons foi dado à igreja, é dado à igreja de Jesus, e talentos ele pode ser dado a tanto uma pessoa que cristã ou não cristã, alguém até ateu, ele tem o talento, ele não tem dom. O talento é tocar um instrumento de som, ele canta. Essas pessoas têm talentos. O dom é exclusivo da igreja. Eu falo sobre o dom, palavra do conhecimento. Nós vimos que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e no verso 4 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vimos aqui, no capítulo 12, Paulo escrevendo aos Coríntios, descrevendo os dons espirituais e como deveria ser usados os dons espirituais e o que traria à igreja estes dons espirituais. Hoje nós temos muitas pessoas que se dizem ter dom da palavra do conhecimento, mas temos pessoas que têm técnica de psicologia, têm técnicas de liderança de grupos, pessoas que estão nas redes sociais, que vão a determinada cidade, daí buscam conhecimento pelas redes sociais de pessoas que são evangélicas e que são de uma determinada igreja que ele vai estar, uma determinada reunião que ele vai estar, e daí tem essa coisa de trazer uma revelação através do dom, palavra do conhecimento, e isso não é verdade. Então nós temos que ver o que que está escrito na palavra de Deus, e nós sempre estarmos firmados na palavra de Deus. Então nós vimos que o dom, palavra do conhecimento, é algo desconhecido que vem à tona e traz essa informação, essa revelação de Deus, porque o Senhor é onisciente. Nós vimos no Salmo de 139, quando o Senhor ali, ele sonda, ele sabe toda a nossa vida, ele conhece a nossa vida, ele conhece o passado, o presente, o futuro e a eternidade. Tudo está nas mãos de Deus. Nós vimos quando Daniel, ele estava ali no capítulo 2, Daniel, o rei Nabucodonosor, trouxe ali a situação de um sonho que ele teve.
E ele foi para a oração e Deus revelou ali o que ele sonhou e trouxe à tona tudo aquilo que ele sonhou. Então nós vimos que é o dom, palavra do conhecimento. Também nós vimos no segundo livro dos Reis, nós vimos no capítulo 6, quando Eliseu estava em Israel, e nós vimos que Eliseu sabia o que acontecia na câmara do rei da Síria. Tudo que ele falava com seus generais, Deus revelava através do dom, palavra do conhecimento a Eliseu. Então Israel estava sabendo de todas as estratégias de guerra ali da Síria contra Israel. Também vimos no segundo livro dos Reis, capítulo 4, quando a sunamita veio até Eliseu e nós vimos que ela estava amargurada. Ele descreve que ela estava amargurada, mas Deus encobriu algo que ele não sabia, mas Deus revelou através do conhecimento que que esta sunamita, né, uma mulher que morava em Sunem, essa sunamita estava com o coração amargurado. Então Deus revelou a ele naquele momento. No ministério de Jesus Cristo, nós vimos também vários momentos Jesus ali, através do dom, palavra do conhecimento, Jesus falar e revelar sobre vidas. Nós vimos sobre quando Jesus estava indo para Samaria, nós vimos que a samaritana vem até o poço, no capítulo 4 de João, quando nós vimos que Jesus, ela começa ali um diálogo com Jesus, há um diálogo entre eles, e Jesus revela que ela teve 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era dela. Então nós vimos o dom, palavra do conhecimento. Foi revelado a Jesus que esta mulher teve 5 e o que tinha. Então é quando ela reconhece que ele é o Senhor. Nós vimos também em João, capítulo 1, versículo 47 em diante, quando Natanael ele vai até Jesus, e nós vimos quando Jesus revela através do dom, palavra do conhecimento, sobre Natanael. Nós vimos que Jesus viu ele debaixo da figueira, né? Nós temos toda uma história aí sobre Natanael, sobre como a mãe dele escondeu, todas as tradições ali, a história de Natanael, e Jesus ali, ele revela a Natanael que ele era um verdadeiro israelita, que não havia dolo sobre a vida de Natanael. Nós vimos também no capítulo 6 de João, quando Jesus ele fala aos 12, dizendo que eles não escolheram, mas eu escolhi a vós, mas um de vós é o diabo. Então nós vimos que Jesus, ele revela que um deles era o diabo, um deles ia traí-lo. Então é o dom, palavra do conhecimento, foi revelado ali a Jesus naquele momento. Em Mateus capítulo 21, o verso 2 em diante, nós vimos quando Jesus ele fala a 2 dos seus discípulos que tinha na cidade uma jumentinha, tinha uma jumenta e um jumentinho, e que eram para trazê-lo. Nós vimos também no capítulo 22 de Mateus, quando para fazer a Páscoa, nós vimos Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos que quando ele chegasse na cidade, teria um homem que estaria ali com um vaso de água, ou uma vasilha com água. Então isso mostrava a eles que este homem estava indo para o lugar certo, porque só as mulheres carregavam água, os homens não faziam isso. Então, primeiro, teria um homem carregando água. Nós vimos também que ele entraria num lugar e eles pediriam a este Senhor sobre
o espaço aonde fazer a ceia, o cenáculo. Nós vimos, então, Jesus tem ali o dom, palavra do conhecimento, foi revelado a ele que teria este homem e que levaria eles até o local aonde eles fariam a ceia. Então nós vimos também em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, no capítulo 27, Paulo ia em direção a Roma, quando acontece na embarcação, que a embarcação foi revelado a ele que o navio ia se perder, mas todos seriam salvos. Nós vimos Paulo neste momento, dom, palavra do conhecimento. Foi revelado a ele o que ia acontecer naquele momento. Também nós vimos quando Jesus saía vindo de onde estava pregando, nós vimos também no capítulo 19 de Lucas, quando Jesus passa debaixo de uma árvore brava ali, que tinha espinhos, nós vimos que Jesus para debaixo dessa árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Nós vimos que é o dom do conhecimento. Nós vimos que Jesus ali foi revelado o nome da pessoa que estava em cima, que estava naquela árvore ali, numa árvore brava. Nós vimos que ele estava lá em cima e Jesus chama ele pelo nome: Zaqueu, desce. Então, nós vimos que nesse pouquinho espaço, falando sobre o dom conhecimento, o dom palavra do conhecimento. E no próximo nós estaremos vendo também dons ali de discernimento de espíritos. Que Deus abençoe a tua vida, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, dá o teu certinho ali e Deus te abençoe.